nossa gravação de hoje, porque depois eu quero colocar essa entrevista em nosso canal do YouTube. Para você que está acompanhando a gente através do Facebook Rádio Interativa Ararense Web, através do meu Facebook Fabiano Doná, através do nosso site radiointerativararenceweb.com.br e também através do nosso aplicativo. Muito bom dia para você. Estamos ao vivo de volta com a nossa entrevista especial hoje com a nossa querida professora e vice-prefeito da cidade de Araras, Anete Casagrande. Bom dia, Anete. Bom dia, Fabiano. Acho que não tá. Coloca para cima o botãozinho aí. Pode apertar para cima. Vai. O botãozinho que tá em cima do microfone, Anete. Peraí. Deixa eu só ver uma coisinha aqui para a professora. Ok. Peraí, não tem problema. Vamos lá, vamos ajustando. Aqui. Aí, ótimo, legal, Fabiano. Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Interativa Ararense. É muito bom estar nesse programa, onde algumas emissoras de rádio abrem espaço, outras não, mas eu fico muito contente aí de estar recebendo convites para participar aí desse programa de grande audiência na nossa cidade. Ai, querida Anete, eu que agradeço. Para mim é uma honra muito grande ter você aqui, sabe? A gente tem apenas 10 meses na cidade de Araras, a nossa rádio é uma rádio simples, mas como eu sempre digo, a nossa rádio tem a nossa cara de simplicidade e eu acredito muito que tenha a cara da vice-prefeita também da cidade de Araras e professora, né? Isso, Fabiano, a gente luta muito, né? Cheguei Sim. onde estou, fui por 4 vezes vereadora. Eu ia te perguntar, como é que... Conta um pouquinho da sua história como professora e a parte política, por favor, Sim, Anete. eu tive 2 suplências, né, de vereador que se afastaram por 30 dias. Sim. Primeira suplência foi o Dr. Ricardo Franco, advogado da nossa cidade. Conheço. Né? E a segunda pelo queridíssimo amigo Irineu Norival Barreto, Sim. que me deu oportunidade. E depois concluí aí com 2 anos de mandato efetivo por 8 anos. Nossa, e agora você vai até... Como professora, Anete, quando você chegou, você falou, eu já lecionei em escolas aqui próximo à rádio. Sim, Que sim. escolas você lecionou aqui? Olha, eu lecionei em várias. Comecei pela escola Yolanda Salles Cabianca. Pertinho. É pertinho. Depois eu fui para a escola Zurita. Zurita no centro. Quando havia aula à noite no Lions Clube do Jardim Fátima, quando ainda existia as aulas à noite. Sim. Também lecionei no Graziano, Francisco na escola Graziano. Estudei Graziano, lá. isso. No Vergueiro, onde me aposentei. No Vergueiro. Né, Vergueiro. Então, me aposentei, 28 anos de sala de aula. Nossa. Me aposentei bastante nova, né? Mas prestei um concurso na prefeitura e também estou, né, afastada por conta do cargo de vice-prefeita, Sim. mas eu tenho cargo efetivo na prefeitura municipal como professora substituta. É uma paixão ser professora para você, né, Anete? Muito, muito. Eu porque... às vezes eu paro para refletir, Fabiano, e começo a lembrar dos meus alunos, meninos, né? E hoje eu encontro homens. Verdade. E eles falam, professora, você marcou na minha vida. Abri o Facebook esses dias e aí o meu querido, aliás, vários alunos eles colocam o título assim, você lembra da professora que mais marcou em sua vida? Eu vi Muitos isso. colocam professora Você. Anete, professora Anete, professora Anete. Então, às vezes eu não vejo, mas as pessoas falam, você viu falar o seu nome, né? Um aluno Sim. apontou o seu nome. Então, quer dizer, eu fico honrada de ter marcado a vida desses alunos. Hoje, homens. É verdade. Né? Muitos já pais, né? Um pouco mais atrás, né, Anete? Eu acho que existia um pouco mais também, assim, de respeito com as professoras, né, Anete? Eu acho que hoje está tão difícil, né, lecionar. Eu não sei, mas eu acho que você conversando, porque você é professora, você conversando com outras professoras, eu acho que está um pouco difícil hoje, né, Anete? Está bem complicado mesmo. Na minha época, quando eu comecei a lecionar em 1987... Eu tinha 7 anos, Anete, 7 não fala anos. isso, não. Hoje eu tenho 61 no escola da idade. 43. 61. Então, eu me lembro, né? Eu tenho muitos alunas e alunos que hoje são diretores de escola, são professores, coordenadores. E quando eu chego nas escolas, eles falam, olha, eu tenho um pouco de você aqui. Hoje eu sou diretor de escola, graças aos seus ensinamentos. Olha. E coordenadores também de escola, olha, eu tenho um pouquinho de você dentro de mim. Olha. Então eu deixei legado no Isso magistério. é a coisa mais importante, deixei né, legado. Então eu fico
muito feliz, Nossa. né, de entrar nas escolas e os diretores, né, coordenadores, vice-diretores, professores, falar eles estão, né, dentro deles tem um pouco de mim. E tem mesmo. Então, realmente me Não honra é mentira. muito, muito. Tem mesmo, com Graças certeza. a Deus. Eu tive uma professora que me marcou também, não sei se você conhece Aham. ela, a professora Cleusa. Cleusa. Ela dava aula de matemática, hoje ela trabalha na PAI. Ai, ela a Barbato. É ela A mesmo. Cleusa Barbato. Ô, Cleusa, um beijo pra você, minha querida. É. A Cleusa curte muito minha página, minhas redes sociais. Sim. E é uma grande amiga minha. Nossa, tá A vendo? Cleusa Barbato. É, ela me deu aula, eu falo assim que ela Ai, sabia ela é um levar os amor. alunos, Anete. Sim, Que ela sim. falava assim, olha, a aula tem 50 minutos, crianças. Olha. 40 minutos eu dou aula e 10 Sim. vocês podem conversar um pouquinho. Então ela Olha, deixava a Que gente bacana. prestando fico atenção. Feliz. E é uma pessoa que hoje, ela é coordenadora ou ela é coordenadora da PAI, né? Isso, Eu está acho que coordenando coordena. a PAI. Isso, a gente É. se encontra muito, viu? Inclusive você estava no festival do Pezinho de Sim, Vento, não sim, estava? eu estava, né? Cheguei É. um pouquinho assim atrasada, Sim. que eu tenho uma agenda, eu tenho um Fusca, né? Ah, você 70 tem? Tenho um Fusca, É mesmo? 73, Nossa, isso. aí Me chama que eu vou. me chama que eu vou. Depois eu mando as fotos pra você de hoje, por, tá? por favor. Então eu saio da minha casa às Legal. 6h15 da manhã e faço 2 ou 3 atendimentos pela manhã. Sim, Até umas 8h30, mais ou menos, eu encerro. sim. Né? Aí eu até tirei a foto, vou dar pra você hoje. Por favor. Eu vou até publicar também. Por favor. Então é muito gostoso a gente ter esse acesso, né? É. E a hora que eu cheguei lá, já tinha sido a apresentação, algumas. Sim. Eu cheguei nas outras apresentações de mesa. Foi a Ah. foto que eu tirei e publiquei. Eu tô te falando porque meu filho, ele tem 22 anos, Sim. ele estuda na PAI. Olha O mais só, velho. sei, Então sei. hoje a Cleusa cuida do meu filho. Olha que maravilha. Olha o mundo. A Iraci, a diretora, Sim, sim. é minha amiga e irmã. Nós estudávamos juntas na Canossianas, né? Estudamos juntas. Aí, quando chegava nas provas de matemática, a Iraci me ensinava. Ela falava, Anete, olha, vem aqui, vou explicar para vocês a regrinha de 13. Vem aqui, vou Sim. explicar. A Iraci, muito inteligente em matemática. Eu era muito boa em português. Sim. Mas em matemática, nossa, meu Deus, pegava muito. E a Iraci, minha amiga e irmã, parceira. Nossa, Iraci, um beijo no seu coração, minha irmã. Você vê como é, né? A vida, né, Sim, professora, vou mandar né? depois a entrevista para as duas, para Isso. Cleusa e para Iraci. É isso. Amo as duas. Manete, vamos falar um pouquinho agora Sim. de um assunto que eu acho assim tão importante na parte pública e política, Sim. que é a pessoa. Tá? Eu aqui, sem puxa-saquismo, tá, gente? Porque vocês me conhecem, sabem. A professora Anete, vice-prefeita, aonde eu vou, ela sempre me tratou super bem. Câmara Municipal a gente se encontra de vez em quando, em outras emissoras também. E eu fiz o convite para ela. E tem uma coisa que me chama em você, Anete, que é na parte pública, que eu não ouço falar mal da professora Anete. Que a parte pública, ela tem muito disso, né? As pessoas falam, esse aqui. Mas eu não ouço falar da professora Anete. Como é que se mantém, professora Anete, na parte pública, sendo política e, digamos, offline dessas pecuinhas que tem na vida pública? Realmente, o político ele tem que se monitorar, né? Eu, graças a Deus, vou contar um pouco da minha história. Por favor. Eu sou filha de militar, tá? Meu pai se aposentou como capitão do Exército, né? E minha mãe, Maria Magdalena, que Deus levou, né, para ele, né? Ele me deu a joia para lapidar, né, aqui na terra. Mas Deus empresta, que nem seus pais. Ele foi emprestado para você, Fabiano. Sim, sem dúvida. Você teve a boa convivência com ele, Graças mas a chegou uma hora que ele quer de volta, né? E ele quis minha mãe de volta, aquela joia que conviveu com a gente, ele quis de volta para ele e nós a entregamos. Sim. E minha mãe, uma dona de casa exemplar. Minha mãe sempre cuidou de nós com muito carinho. 6 mulheres. Seis mulheres? E Deus deu para nós um irmão, mas Deus levou, né, também para ele como joia emprestada, né? Tá. E meu pai sempre nos ensinou as coisas corretas da vida. Sempre. Filha, você sabe que o papai veio de Santos para Araras e fundou a Guarda Mirim, hoje a EDA. Seu pai fundou a Guarda Mirim em 1967. Eu tinha 5 anos de idade. Eu fui guardinha tá? também.
é a Guarda Mirim. Sim. Hoje a EDA, Hoje a EDA. Associação dos Homens de Amanhã. Meu pai colocou mulheres na guarda. Na época do Varley Colombini não tinha mulheres. Como guarda municipal? Como guarda municipal feminina. Sim. Meu pai chegou pro Varley Colombini, vamos colocar mulheres na guarda. O Varley falou, mas olha, o daí você acha que vai dar certo mulheres na guarda? Olha hoje. É verdade. Olha hoje. Foi meu pai que colocou mulheres na guarda. Sim. Então, meu pai adotou Araras. Meu pai recebeu o título de cidadão ararense do ex-vereador Odair Paris França. Tá. Né? Meu pai é cidadão ararense. Então, meu pai sempre nos ensinou o bem. Meu pai sempre diz, né? Honre o nome do seu pai. Sim. Honre o nome de sua mãe. Então, foi por isso, sabe, Fabiano, que eu tento Você tem fazer uma- o máximo para ter uma visibilidade boa para Sim. a população. E você com certeza consegue, viu, Anete? Porque realmente é difícil. A gente que está no meio da imprensa, a gente ouve muita coisa, mas não ouve da Anete, a vice-prefeita. Graças a É Deus. estranho, né? Aham. É estranho, de verdade mesmo, não ouve. E eu falo assim, poxa, a Anete precisa contar para nós como é que ela consegue ficar offline de tanta, né, coisa que tem no meio político, e agora a gente começa a entender. É criação, é educação, Sim, é lá atrás sim. de onde veio, é esse carinho com família. E olhando para você, e já trouxe a Ana Júlia aqui, que é sua filha, é nítido. Né? Como que é perceptível que você trouxe para ela também Sim, essa sim. educação, né? Porque a Ana é um amor, pelo menos Nossa, Ana comigo. Júlia é. Eu vou falar para você, ontem encontrei a Ana, encontrei ela no Araras Rodeio Music, que ela estava como chefe E da comissão. da comissão. Isso, aham. E aí ela me deu uma entrevista lá, fizemos um bate-papo fora do ar, sempre com muito carinho. Então agora a gente começa a entender da onde que vem isso, né, professor? A Ana É Júlia, família, né? sim, quando eu fui convidada para ser vice-prefeita, eu tenho uma bandeira que é educação especial. Tá. Eu e ela eu trabalhei com pessoas, né, com deficiência. especiais. Então, assim, eu encontro, né, essas pessoas com deficiências, né, como se diz, né, dei aula Sim. para pessoas, né, que não tinham deficiência, né, e realmente trabalhei com essas pessoas. Sim. E eu encontro as mães sempre, Anete, você precisa se candidatar para ser a nossa bandeira, você precisa se candidatar para ser a nossa bandeira. Verdade. E eu fui por eles, Sim. ser candidata a vereadora. Na Olha. época, fui por eles. As mães insistiam muito, Anete, você tem que ir, você tem que ir. E quando eu fui convidada para ser vice, falei, Ana Júlia, você tem que ir. Eu não posso Tá. deixar a bandeira É. da educação especial cair. Tem que ter um representante. Tem. É E ela lógico, tem pessoas que entram na bandeira dela, tudo. É. Mas a gente até entende, né, que a soma fortalece. É verdade. Né? A soma sim, fortalece. Sim, sem dúvida. Mas eu não poderia sair como vice se eu não deixasse uma pessoa da educação especial lá. E, Deixar. aliás, a Ana Júlia, ela é do ciclismo, da educação É, especial. a Júlia- Ela tem várias bandeiras, Sim, né? Ana Júlia. Mas eu fiz esse pedido. Aí ela falou, não, mãe, por essas pessoas com deficiência, por você que lutou tanto Sim, e pela sim. nossa população, sim, eu saio candidata a vereadora. E não é que ela ganhou? E ganhou mesmo. Gente, E eu a estava hora que deu a acompanhando ontem a apuração, sessão. nossa, travou a urna. Para prefeito e vice já sabemos, né? Sim. Já sabíamos. Mas aí travou, né, no meio da noite. Ai, meu Deus, Sim. foi um Deus acuda. E fica. né, Aí ela acordou, ela dormiu como candidata e acordou como vereadora. pra E você tá me ver. orgulhando, que eu saio nas ruas, Sim. as pessoas falam, que Sim. educação. É isso que eu Olha, tô a falando. gente chamou, ela veio aqui. Ai, sua filha é uma pessoa maravilhosa. é. Então a gente reza aí que ela continue fazendo o trabalho lindo que ela está fazendo. Parabéns a você por ter trazido a orientação dos pais, a educação dos pais, né, Anete? Sim, sim. Para trazer para os filhos. Que hoje a Sim, gente sabe sim. que está tão difícil, né, Nossa, professor? está muito difícil. Está muito Hoje, difícil a gente as ver, né, pessoas, que os pais estão passando muitas dificuldades para Sim. lidar com os filhos. Muita coisa. Professora, eu queria falar agora sobre alguns assuntos da nossa cidade. Pois não, fica à vontade. E é claro que as pessoas aqui na nossa rádio, elas sempre passam alguma situação que acontece. Sim. Então tem aqui 4, deixa eu ver, 1, 2, 3, são 3 pontos, com exceção do Finisa, que a gente vai falar um pouquinho Sim, depois. Sim, Mas as principais reclamações assim dos munícipes da nossa cidade, pois não. a primeira é a questão da segurança, né? As pessoas passam muitas situações aqui, Anete, que principalmente em setores públicos, por exemplo, nós tivemos o último final de semana no Lago Municipal, que é um lugar que tem já, até a Guarda Municipal está lá, tudo, mas o pessoal reclama muito de roubos, de furtos, né, a carrinhos. E eu tenho visto, acompanhado até você e junto ao prefeito,
que está aumentando o efetivo da Guarda Municipal, se eu não me engano. Sim, Eu sim. acho que essa é uma das ações, né, Anete? Eu acho que nesse sentido, o que você poderia trazer assim à população que possa falar, gente, a gente sabe do que está acontecendo, mas nós estamos tomando as medidas. Sim, sim. Sabe que vice-prefeito é um cargo de expectativa, Sim. né? É mas até assim, bom você relatar a função em si, porque às vezes a pessoa só vai cobrar você sim, e não está na sua alçada, né? Exatamente. É então, isso que eu vou falar com perfeito, você. perfeito. Conversar sobre isso. Isso. Mas eu saio muito nas ruas e as reclamações vêm mesmo, né? Ontem mesmo eu estava caminhando, né, para buscar justamente o meu Fusca, né? Fazer até uma propaganda do Milton Car, né? Deixei lá para arrumar. E que trabalho, hein? Ele é bom. A autoelétrica ali, né? Ele é bom. No meu carro faz acho que uns 15, 20 dias, parou no meio da Vila Loreto. Acontece. Acontece. Meu Fusca. Novo e velho acontece, né? É verdade. Não tem Ai, essa. 3 jovens maravilhosos me ajudaram a empurrar o carro, né? Parei ali e nós estávamos na Vila Loreto. Falei, olha, a autoelétrica ali, né? Aí nós deu um tranquinho, pegou. E eu levei no Milton e ficou lá. Aí chegando lá, né, o pessoal, olha, você viu só, entrou numa creche, pegaram não sei o que, tal. O que eu posso fazer como vice-prefeita? Anotar e passar para o Fernando Seregatti, que é o secretário de Segurança. Sim. Olha, está acontecendo isso. E ele é uma pessoa automática. Sim. Ele dá o retorno. Sim. Tá? Não, nós estamos vendo isso. Até ele brinca, né? Não é algo que a gente tem que resolver, né? Tal. Ele é muito atencioso, muito carinhoso, né? Então, a gente tenta passar. Mas nem tudo depende de mim, né? Como eu falei para você, eu sou vice. Né? E ontem, conversando com um amigo, né? Ele me chamou para uma conversa à tarde e ele falou, nossa, né? Vice tem página, vice tem Face, vice tem Instagram, né? Primeiro vice, né? Não que os outros não tenham trabalhado, que também foram cargo de expectativa, né? Sim. O Jacovete aí também assumiu uma época como prefeito, né? Então, teve os cargos aí de expectativa do passado. Mas, assim, vice que está em todo lugar. Nossa, todo mundo fala, nossa, todo lugar que eu vejo você, com o seu caderninho, né? E quando passa o Fusca da cor do meu, já sabe, né? Já sabe. Vice-prefeita, né? Com o Fusca pra lá, com o Fusca pra cá. Sim. Então, eles já reconhecem o meu carro. Aqui em Araras deve ter acho que uns 4 ou 5 carros iguais os meus. É mesmo? Esses dias atrás, conversando com o neto do seu Milton Lima, sim, né? O saudoso Milton Lima, que mora, inclusive, na mesma rua. Eu encontrei com ele e falei assim, olha, esses dias gritaram, professora Nete, pra mim, pô. Ele falou, pô, o carro que o seu avô deixou pra você igual o meu. Aí, ó, tá vendo? Verdade. São coisas, né? São coisas, é verdade. Ô, Anete, mas um dos grandes detalhes é justamente esse. As pessoas... os munícipes em si, elas não têm a real noção da função da vice-prefeita, do vereador. Até quando a sua filha esteve aqui, a Ana Júlia, ela também explicou sobre essa situação. Às vezes a pessoa vai no vereador e pede uma cesta básica. E não pode, por questão de regra, não pode. Isso pode até ocasionar problema para ela se descobrirem que ela fez isso. E no caso da vice-prefeita, é aquilo que você está falando, né? Tem coisas que não tá na sua mão, né, Anete? Não tá na sua alçada. Eu acho que até a maioria não tá na sua mão, né, Anete? Sim. Mas assim, o que eu gosto assim, da população é que muitos entendem. Isso é importante. Tá? Muitos entendem. Olha, a gente está procurando a senhora, porque eu sei que a senhora é sacudida. A senhora vai atrás. Pode resolver isso pra gente, né? Quando percebe que está demorando muito, o próprio munícipe fala, eu sei que não é da sua alçada. Isso é importante, esse reconhecimento, né? Eles não me agridem em termos assim das redes sociais. A professora não fez isso. Nada disso. É verdade, eu não vejo. Eles me marcam para resolver a situação. Para tentar ajudar. Mas a agressividade não tem. Não tem mesmo. Sabe? Não tem. Eu acompanho. Eu estava contando até, voltando um pouco, estava indo pegar meu carro ontem, a moça falou, olha, pracinha, assim. Aí no final ela falou assim, ai, Anete, eu entendo que realmente não depende de você. Sim. Então eu achei assim, algo maravilhoso. Ótimo, né? porque... maravilhoso, nossa. Eu acho que até a maioria das coisas não depende de você, né? Sim, tem que ser passado. Depende, Parte de segurança tem o secretário. Esportes tem o secretário. Cada um tem. Sim, é verdade. Não vou dizer pra você. Você acompanha, claro, você fica em cima. Eu sempre falo na minha entrevista, né? Eu almejava uma secretaria. Né? Vamos perguntar sobre isso depois. Porque vários
vice-prefeitos tiveram, né? Sim. Né? Então eu realmente almejava, mas Sim. não surtiu, então quer dizer, É. fazer o quê? Bom, falamos um pouquinho sobre a segurança. A gente sabe que Aham. tem muita coisa que depende do secretário de segurança, mas você, como vice-prefeita, pega assim as solicitações do munícipes e Sim, encaminha sim. a ele, né, professor? Certo. Outro assunto importante que acontece muito é sobre a TCA. Sim, Recentemente sim. foi mudado o presidente da TCA, Sim, né? sim. Hoje é o Baiano da Farmácia. Sim. O Rafael, que era o Sim, presidente, sim. foi para a área da Inverteu. habitação. Isso, foi, inverteu Perfeito. isso. E o pessoal reclama muito da questão da TCA, a questão de ter comprado ônibus, essas coisas. Tem alguma coisa que a vice-prefeito poderia trazer para a gente, Anete, nesse sentido? Sim, e são as demandas mesmo. Trajetos, né? Eu passei para o baiano. Os trajetos foram alguns modificados, né? Sim. Então, assim, às vezes a pessoa fala, demorou, tá demorando, não sei o que tal. O que eu faço como vice-prefeita? Eu anoto, certo, a As dificuldade, demandas. e o baiano é super automático É, também, isso é sabe? bom. Não posso reclamar. Isso Sabe, é ele é bom. muito automático. Ele já dá a resposta, aí eu pego, já passo para a pessoa para dar a tranquilidade, né? Sim. Ah, o ônibus está quebrado, tal, 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 tal. Vamos lá, baiano. Aí o baiano automaticamente dá a justificativa e eu Sim. passo. Então é realmente algo bacana, né? Sim. Que alguns secretários realmente eu consigo ter uma acessibilidade maior. Que é importante Né? para Que é você como importante, vice-prefeita, né, Anete? Isso. A gente sabe que tem algumas situações dos ônibus, mas o Baiano assumiu também recentemente, né, Sim, Anete? sim, sim, É é difícil verdade. você mudar tudo da água pro Mas o vinho. baiano, ele é uma pessoa encantadora, Sim. sabe? Ele é muito atencioso. Sim. Gosto muito do baiano. E assim, o Seregati é a mesma coisa. Você perguntou Sim, de dois sim. secretários, Sim. né? Também são automáticos e fazem o que pode, É, né? porque Fazem o que pode. também tem muita coisa que depende de processos administrativos Sim, também, sim, né, Anete? exatamente. Tem coisas que precisa passar pelo executivo, depois pelo legislativo. Como é que Sim, faz? é complicado. Tudo leva Não um é tempo, fácil, né? leva um tempo. Tudo leva um tempo, muito bem. Outro assunto que o pessoal sempre fala aqui e que eu tenho visto também que a prefeitura já tem feito a sua parte, que é a parte de iluminação. Sim, sim. A maior reclamação agora pegou mesmo, né? Agora, A maior está sendo a iluminação. Mas eu estou falando, né, também, pedindo para que dê atenção. Eu mando as fotos, sim, eu faço vídeos, texto, né? O pessoal manda vídeo eu faço à texto e noite. tal. Na verdade, a maior reclamação da cidade hoje está sendo a iluminação pública. É. Né, o que está vindo Que para coisa, mim né, realmente está sendo iluminação pública. Mas o que eu faço? Tudo que vem para mim pelo WhatsApp, né? Sim. E pelas redes sociais, quando eu sou marcada, automaticamente eu já mando. Sim. Sabe, mando Já ali passa para pro passo para o setor responsável, pro responsável. setor responsável, e para eles tomarem providências, Sim. né? Porque a população hoje, eu até gosto de ver hoje a nossa população. Sim. Eles são muito criteriosos. Sim. Muito criteriosos, Hoje sabe? está fácil acesso. Para você né? ter ideia, a minha rua está, inclusive, vizinho da minha casa, o poste está apagado. Tá faltando. Entendeu? E no número, acho que ela me permite falar o número, 79 da minha rua me procurou várias vezes. Sim. Agora eu vou passar na casa dela hoje e vou perguntar, e aí, vieram arrumar? Então, quer dizer, não é só no bairro dele, na minha própria rua. É para você Na ver. minha própria rua. O que será? É muita demanda, Net, que está causando isso? Porque a gente sabe que foram trocados, né? As lâmpadas estão sendo, acho que não completou tudo ainda. Não, né? ainda não. Acho que não. Né? Precisa dar um tempo aí para poder concluir, É. né? E a gente sabe que está tendo essa troca, que vai gerar uma economia para o município também, a gente sabe, né? Na questão da energia. Mas ainda tem muito lugar. Isso se deve ao quê, Anete, assim, que está acontecendo? O que você poderia pontuar, assim, à população? Então, aí é que tá. Tudo é feito por etapas, né? Vem o valor e aí tem que concluir uma parte. Aí vem outro valor, tem que concluir outra. Tá. Então, assim, o que nós precisamos fazer é sentar, né, juntamente com o prefeito, Sim. né? Porque vice-prefeito tem que ter sintonia. Sim. Com o prefeito, né? Tem que estar. Sim, tem que estar com sintonia. Eu tenho certeza né? disso. Eu conversei tem que ser. com várias vice-prefeitas, Sim. né? Daí estou visitando. Sim. Tanto vice-prefeitos como vice-prefeitos. Sim. Tem reuniões semanais, reuniões mensais, né? E a tem gente que ter entende, essa sintonia, né? A gente entende que o prefeito tem agendas lotadas. Sem dúvida. Mas tem que ter um tempo a vice-prefeita. Nossa. Sentar para ficar vice-prefeita. Nem que for uma vez por sabe? semana, né, Exatamente, exatamente. Para ver Sentar as e ver demandas, tudo. todos os vice-prefeitos e vice-prefeitos que eu visitei, ainda não terminei de visitar. Sim. Né? Todos contam. Não, nós sentamos uma vez por semana, ou se não dá uma vez mensal, Mas aqui não tá para tendo, né? entrar em sintonia.
A gente está assim, conversando, né? Sim. Mas assim, é bem assim, esporádico, Tá. né? Tá. Porque eu preciso dar uma resposta para a população. É porque você é cobrada, Né? né? Eu preciso dar É. uma resposta. Porque a população também me procura. Sim. Eu nunca vi, eu estou sendo procurada, fui procurada tanto como vereadora como vice-prefeita. Parece uma coisa. É. Sabe? Se eu Mas é aquilo que eu voltasse a falei. me candidatar, Como né, vereadora? vereadora, eu tenho certeza que daria certo, viu? Daria, eu também Por quê? acho. Porque realmente eu estou sendo muito procurada. É. Né? Muito procurada. Então, essas visitas que eu estou fazendo, eu estou com um calhamaço, né, de visitas na cidade. Eu acredito. Sabe como eu estou visitando? Porque as pessoas, como eu falei no começo, Anete, Sim. elas sentem uma segurança em Sim, você. sim. Elas não veem que tem problemas Sim, que são pecuinhas ali. Elas falam, poxa, eu posso levar pra Anete. exatamente. Ela é de confiança. O que Sim, às vezes sim. acontece, né? Porque as É. pessoas ficam pé atrás. Ó, esse aqui, aquele lá. Então, É verdade. a gente sabe Mas que tem foi o isso. que eu falei para você. Eu não paro, Sim. tá? Eu tenho tempo com minha família? Muito pouco. É. Muito pouco, sabe? É que meus filhos são crescidos, né? Sim. A Ana Júlia já não mora mais comigo. Sim, sim, Né? sim. O Pedro, que me deu uma neta linda. Ah, chama que Sofia. gostoso. Amor de vó é diferente de amor de mãe? Ai, minha neta é linda. É diferente de amor de mãe, Ai, Anete? Minha neta é maravilhosa, ela é As encantadora. pessoas dizem que quando se torna avó, faz mais pelo neto do que fazia pelo É filho. verdade, eu vejo pro meu pai, para os meus filhos, né? E eu para minha neta. Minha Sim. neta, ela é maravilhosa. Ah. Agora já fala, né? É, Então ela agora chega, fica gostoso. vovonete, vovonete. E eu tenho uma cachorrinha chamada Lolita. Lolita. E tem o Marrom também. Os dois são adotados, né? Sim, sim. E ela chega na minha casa A e fala, festa. ô Ita, ô Lolita, ô Lolita. Ai, É que muito gostoso. legal. Ai, adoro, amo minha É, netinha. dizem que amor de vó é diferente, Nossa, é né? diferente. Ai, é É. muito gostoso. Por isso que os filhos da gente quer tudo na casa da avó, que a avó Sim, faz tudo, né? Tudo. Vocês têm- Ai, meu Vocês Deus. têm que parar com isso, de fazer tudo pelos... A avó do meu também, eu vou falar pra você. Mima. Final de semana quer ficar lá, né? Olha lá, Não que quer mais. delícia, é verdade, Ah, eu vou é falar, o que é verdade. isso? Perdi agora. Olha lá. Ai. Anete, deixa eu falar um pouquinho agora com você sobre a Santa Casa, que é um Sim, outro sim. assunto que eu sei que não é pública. A Santa Casa ela não é da prefeitura. A prefeitura vem fazendo algumas coisas, a gente está acompanhando para tentar ajudar. Até esse tempo Certo. atrás teve 5 milhões que foram direcionados. Sim. Mas eu confesso a você que eu estive lá. Eu, Fabiano, fui levar minha esposa, que ela teve um problema de torção no tornozelo. Eu cheguei lá, Nete, não tinha álcool em gel na recepção Nossa, isso é muito grave. e a torneira do banheiro não estava mais lá. Eu perguntei para algumas pessoas, elas me falaram que as pessoas em situação de vulnerabilidade acabaram levando embora a torneira. Acontece. Acontece. Aham. Eu fico assim pensando, eu vi até o Rodrigo Soares sábado, colocou uma situação das ambulâncias que estão paradas, inclusive ambulância nova, e eu fiz questão de mandar uma mensagem para o Alex, que é secretário de saúde, porque ele sempre esteve aqui comigo. Eu acho incorreto você colocar na rede social e só colocar e deixar as pessoas falarem mal e não ter uma posição do outro lado. Eu acho que é correto para nós da imprensa. A Anete me colocou uma situação, ok, Anete, eu vou falar com o secretário, já vou fazer a publicação, mas já ter uma posição do secretário, que é até uma forma dele estar ciente e ajudar a resolver o problema. Certo. Porque você, Anete, como vice-prefeita, não vai colocar uma coisa na rede social para que as pessoas fiquem falando. O que você quer é que resolva o seu, né? Você vai falar, poxa, eu coloco lá, mas eu quero que resolva. Então, Anete, eu não sei se é que pode, se a vice-prefeita pode falar alguma coisa nesse sentido, porque a Santa Casa não é pública, né? Mas o enfim. Alex, ele é um ótimo secretário. Sim. Ele, além de secretário, é um grande amigo. Eu particular. posso tá? falar a mesma Particular. coisa. Muita amizade com a família. Enfim. É o seguinte, ontem eu recebi também um telefonema de uma senhora Sim. que disse que ligou na ambulância e disse que estava quebrada, que não Sim, poderia ir buscar, sim. né? É o que eu falo para você, Fabiana, é mandar mensagem para o Alex, Sim. né, para ele ver se ele consegue viabilizar a situação, Isso. né? Porque o munícipe ele precisa de atenção. É verdade. E o munícipe ele é muito crítico, Sim. tá? Eu assim, Mas você quanto à falou, saúde, né? a saúde, eles colocam mesmo a rede social, eles eles vão mesmo. acabam atingindo, inclusive, a administração, Sim, né? sem dúvida. Mas eu falei para ela, olha, eu vou tentar apurar,
né, ver a situação, Sim, né? Até depois conversei com a Sandra sim. e a Sandra falou que já está sendo viabilizado aí Isso. o concerto. O Alex me falou a mesma Né? coisa. É viabilizado. Perfeito. Isso. Então, o Alex, ele faz o que pode. Ele é um menino bastante Também tem os processos comprometido. administrativos, né, Nete? Não é Isso, chegar e comprar a peça. Sim, sim. O Alex me falou, Fabiano. Passa. Tem todo um E processo. o Alex, ele é uma pessoa muito Sim. ele Me é recebeu na interativo. secretaria. Ele é Dá muito atenção, dá presente atenção. na saúde. Está Dá fazendo um bom atenção. trabalho lá. Agora, Uhum. é claro que a Santa Casa, ela despende de maiores investimentos. Eu não sei, né, Nete? Como é que nós vamos resolver aquilo lá? Até outro dia, o Rodrigo deu uma sugestão de se tornar pública a Santa Casa. Eu não sei se isso para o futuro pode ser viável ou não, mas a realidade é que, né, nesse momento... Eu tenho estudo para isso, viu? Então, precisa ter uma coisa, acho que um pouco maior. Eu sou voluntária né? do Hospital São Luís. Sim. Né, e quando chego lá, né, com o meu jalequinho rosa, Sim. as pessoas Por vêm que rosa? falar. O jaleco é rosa das menininhas. Ah, das Essas meninas? meninas que vão lá ajudar a trabalhar jaleco como rosa. voluntárias. Como voluntárias. Sim. Eu sou voluntária. Já faz 9 anos que eu estou como voluntária. E a gente aprende um muita grupo, coisa lá dentro também, né, Nete? Muita coisa. Vê muita coisa. Sim. Dá valor à saúde, mais do que a gente imagina. Nossa, eu verdade. acho, né? Eu acho. Tem Você que valorizar bastante porque a você saúde. vê muita coisa lá, né? E a gente sai de lá com muitas demandas, viu? É, E também. faz muitas amizades. E a gente chega às vezes nas casas, é um bolinho, ou é um almocinho na hora do almoço. Aí é melhor ainda. Às vezes é um café da tarde, às vezes até uma jantinha, no horário que eu termino os atendimentos. Aí é bom, hein? Aí é legal. Verdade. Outro assunto, Anete, pra gente concluir daqui a pouquinho, querido, é o Finisa. Sim. A gente sabe da discussão que deu o Finisa, né? Sim. Teve várias sessões da Câmara, sessão pública. Certo. Teve a sessão pública, que eu até falei com a Miriam aqui, que lá na Câmara não foi uma sessão pública, foi uma sessão de partido político, né? Sim, De um lado os que eram a favor era político, do outro era o pessoal do outro lado que não queria que o prefeito fizesse por questões políticas, porque sabia que ia fazer um monte de coisa na cidade. Certo. A gente sabe que é assim. E o Finisa agora parece que já começou o investimento, né, Sim, Anete? exatamente. Já começou já. E o que eu posso falar para você é o seguinte, é um investimento que realmente vai ser fiscalizado. É isso que é o né? importante. Vai ser a fiscalização, né? E desses vereadores que votaram a favor, Sim. né? E acompanhar, né? Para onde está indo o destino, né? Desses valores aí. Sim. Então, depende deles, né? Estar fiscalizando. E o como papel vice-prefeita também, né? A gente vai estar fiscalizando, né? Para ver aí realmente o destino desse valor. Eu vi que já começou, acho que tem já a verba já foi liberada para uma praça no Jardim Aeroporto, se não me engano. Inclusive a caminho também do tiro de guerra, viu? Ah, o tiro de guerra. Tiro de guerra também? Tiro de a guerra. reforma de foi, lá? Nossa, que foi um pedido maravilhoso. Importantíssimo, né? Eu cheguei enquanto vereadora. Que bom ouvir isso. Enquanto vereadora, eu estive no tiro de guerra. Sim. Né? E realmente de lá estava assim, degradante. Aí o meu filho falou, meu filho está fazendo tiro de guerra, meu filho caçula está fazendo. Sim. Então, assim, é com grande satisfação. Ele tomar cuidado lá quando ele for da guarda, viu, Nete? Porque a gente sabe na guarda lá o que acontece nas guardas do tiro de guerra. Cuidado aí na guarda, viu? Olha lá, fica de olho, né? Verdade. Aí o que acontece? A gente fica feliz em saber que está sendo destinado. Que bom, eu também fico feliz. Está sendo destinado. Eu sempre, quando estou na minha casa, né, eu com meu marido, a gente senta para ver o gasto do mês. Né? Todo eu mundo acho que você tem, faz assim, tem que fazer, né? O gasto do mês. Então, meu marido fala destino para quê? Eu falo destino para quê? Para a gente fazer certinho para onde vai, né? Para a gente ver, né, o gasto e para onde foi destinado. Normalmente eu não sei o seu como vice-prefeita, viu, Neto? Mas o meu sempre termina no vermelho. Eu também. Eu também. De vez em quando precisa cobrir. Falar o que está acontecendo aqui? Onde foi que a gente não viu, né, Neto? É verdade. Dinheiro é um negócio que a gente precisa, né? Precisa. Mas a hora que você olha, você fala... Subsistência, né? Subsistência. Cadê tudo, né? Nossa, sumiu. Olha lá, é isso aí. Anete, viu? Anete, me diz uma coisa. Você foi a primeira vice-prefeita mulher de Araras? Sim.
primeira Você foi, vice-prefeita. não, você é, né? Porque você Sim. já é a vice-prefeita. Você foi, não, você é. Sou a primeira É sério vice-prefeita. isso? Até o dia 31 de dezembro 2024. eu sou vice-prefeita da cidade de Araras. Primeira vice-prefeita mulher. Primeira mulher. Rapaz, você sabe que eu estava olhando aqui e eu fiz uma pesquisa, né? Porque a gente vai fazer as perguntas, a gente tem que pelo menos dar uma olhada. Eu falei, verdade isso? Falei, não lembro de mulher vice-prefeita mesmo. E como é pra você? Nossa, deve ser um orgulho, né, Anete? Olha, um orgulho. Uma vitória. Uma vitória, né? Porque não é fácil, não. Como vereadora, eu fui a quarta mulher como vereadora. A dona Silvia foi minha professora, a Zuntini e a Mara, né? Foram vereadoras. Depois veio a Magda Celidório. Tá. Depois fui eu. Fui a quarta como vereadora. É. Mas como vice-prefeita, a primeira. Você ficou como vereadora em 1 ou 2 mandatos? Como vereadora, eu fui substituta em 2 mandatos. 2 mandatos. E mais 2 como vereadora. Como vereadora. Ah, tá. Então foram praticamente 4 mandatos. Está registrado como 4 mandatos. 4 mandatos. 4 mandatos. Como Está vereadora. registrado como 4 mandatos. Olha, então assim, né, Anete, a gente observando tudo isso que você falou hoje na nossa entrevista, sim, a gente vê toda a sua experiência que tem, né, Anete? Como pessoa, como mãe, como parte pública, como parte política, a gente resume e a gente vai conhecendo as pessoas por isso, né? Eu sempre falo, a gente traz as pessoas aqui e a gente vai conhecendo e a gente vai absorvendo conhecimento e falando assim, é por isso que a gente tem que valorizar, né? Antes de falar um sim, porque é aquilo que eu falo, Anete, chega a reclamação que a vice-prefeita não fez isso, não fez isso, não fez isso. A imprensa, para dar like, para fazer as coisas, joga no ventilador. Eu já não tenho esse costume e as pessoas que eu vou conhecendo como você, menos ainda. Sim. Eu acabei de falar para você, se chegar alguma coisa aqui, a primeira pessoa que vai saber é você. Sim, claro, porque eu não posso simplesmente chegar lá e falar, olha, não, eu vou colocar isso, porque o pessoal vai comentar. Qual a lógica disso? Então, quer dizer, tudo isso que nós estamos fazendo aqui não vale nada? Nossa. Né? Precisa conhecer e dar valor às pessoas. Não é só a parte, né? Eu acho que é por esse caminho. Anete, em cima disso tudo que você contou, e aí? 2024 termina o seu mandato? Termina. E aí, dona Anete, o que a professora Anete, vice-prefeita, almeja depois? Ou já não pensou nisso? Possibilidades. É que eu vou deixar para você. Não acredito que ela vai fazer isso com a gente. Possibilidades, viu? Possibilidades. Ela não vai abrir o jogo para nós. Olha só. Mas é isso. É possibilidades, né? De uma maneira bastante positiva. Isso que é importante. Porque eu ando nas ruas e vejo que a população de Araras gosta muito da minha pessoa. Gosta? Muito da minha pessoa. É o que eu tô falando, Anete. Muito da minha pessoa. E existe um lado então a palavra é possibilidades. Existe um lado que a gente começou lá no início. Começou no início é bom, né? Falou no início que você não ouve falar, não tem disque da Anete. E isso sendo pessoa pública é muito difícil. Sim, é verdade. E não ouve mesmo, não chega pra mim nada, não fala nada, você vê as redes sociais, não tem nada. Então, graças a Deus. Professora Anete tem um perfil de pessoa e depois que a gente ouviu tudo isso do seu pai, da sua mãe, da sua família, do seu trabalho, você começa a entender o porquê. Nossa, é verdade. Tem toda criação, né? Tudo isso, né? Criação. Anete, olha, 8 horas e 40 minutos, eu prometi que a professora Anete que até 8h40 a gente ia fazer um bate-papo, porque ela tem outros compromissos depois, claro. Então eu queria que você fizesse suas considerações finais para a gente poder encerrar o nosso bate-papo e eu não atrasar você. Tá ótimo. Fabiano, eu quero agradecer a abertura. Imagina. Como eu digo para você, né? Quando as rádios me chamam, né, eu vou com prazer. Amém. Né? Obrigado tem por ter rádio que a gente sente aí que não dá abertura. Mas eu vejo aí que tem rádios que ainda valoriza a vereadora, né? Que eu, na verdade, eu ainda não estou como vereadora, mas passei por ser vereadora. Né, e atual vice-prefeita. Tem rádios que realmente aí a gente posso até mudar o meu conceito. Claro. Né? Posso ser convidada futuramente, mas vai ficar em mim as rádios que não dão abertura. Mas o caso, a sua, né, e as outras rádios, muito obrigada. Eu que agradeço, tá? imagina. Pelo carinho, pela abertura. Você é uma pessoa
sensacional. Amém. Viu? Obrigado. Muito obrigada Obrigado. por você ter lembrado dessa vice-prefeita. Imagina, já tá? tinha 2 A meses atrás. vice-prefeita, ela não está esquecida. De jeito nenhum. A vice-prefeita está muito lembrada pela população. E vai ser mais. A população de Araras é muito alerta. Sim. Sabe, é muito crítica e muito alerta. É. Em todos os lugares que eu vou, estive no almoço, né, no bairro de São Bento. Eu vi a foto. Viu a foto? Vi no seu Pois Facebook. a hora que eu cheguei, nossa, que satisfação. É. Todos vieram abraçar. E todos sabiam que eu sou a vice-prefeita de Sem Araras. dúvida. Que eu sou a vice-prefeita de Araras. É. Então, quer dizer, a população de Araras, ela é crítica e muito alerta. Então, eu fico muito feliz. Muito obrigada, Fabiano, pela oportunidade. Quero agradecer a sua esposa pelo cafezinho delicioso. Bom, né? Viu? Que ela me ofereceu. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Amém. E quantas vezes chamar, estarei presente. Mas vai ser uma honra receber para nós aqui da Rádio Interativa, gente. É uma honra muito grande. Como eu disse para a professora Nete, é uma rádio pequena que está começando, mas o carinho nosso pela pessoa que sempre me tratou super bem tem que ser recíproco, né? Eu jamais poderia deixar. E já disse para ela fora do ar o que eu penso em relação a outras coisas também, né? Professora, vai estar sempre de portas abertas. Obrigada. Muito, 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 muito obrigado. Gratidão. Viu? Deus abençoe sempre. Tchauzinho da professora Nete na câmera, por gentileza, aqui. Beijo. O tchauzinho. Valeu demais, gente. Obrigado pela companhia. Uma ótima terça-feira para você, para sua família. Que Deus abençoe a nossa terça e até às 18 horas com o programa Noite Interativa. Valeu demais. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Tchau, gente.